Bom dia. A pedido do nosso presidente, vamos começar a sessão. Bom dia a todos, que tenhamos um congresso proveitoso. Vamos começar a primeira sessão, acessos vasculares. Convidamos para compor a mesa, como presidente, o Dr. Hermógenes Petean, como moderadores, Dr. André Valença e doutora Ana Cristina Marinho, como debatedor convidado, Dr. Breno Caiafa, e como coordenador, Dr. Rômulo Mandarinho. Dando abertura aqui ao congresso, ao programa científico, e inicialmente vou pedir até ao nosso presidente, o Dr. Hermógenes Petean, que é uma figura, né, inegável como representante, né, da cirurgia vascular, embora o presidente muitas vezes não tenha assim grande posição dentro da mesa, né, apenas abrir e fechar, mas no momento eu acho que pela importância dele, ele é o grande representante nosso. Um bom dia a todos. Eu gostaria de dar, então, início a essa mesa, sem mais delongas, que nós já estamos um pouquinho atrasados, né? E dizendo que a cirurgia vascular fica muito a cavaleiro quando trabalha com acesso para hemodiálise, porque ainda é uma das poucas cirurgias praticadas, mas que já também a endovascular está invadindo e diminuindo o espaço da cirurgia em si. Nós vamos, então, dar início com a primeira fala, e eu gostaria de agradecer essa possibilidade da fístula arteriovenosa, do acesso para hemodiálise, ter um espaço dentro do encontro que é muito importante para nós. Então, vamos chamar a primeira apresentadora, a doutora Ellen Pessoni, que vai nos falar sobre a conduta no acesso em falência. Bom dia a todos. Obrigada à comissão organizadora por me convidar para falar sobre um tema tão importante, que é a conduta no acesso vascular em falência. Primeiro, nós sabemos que os acessos permanentes com veias ou enxertos, eles são as melhores opções para o processo dialítico a longo prazo. E aí nós temos um desafio, que é manter esse acesso funcionante e funcionante adequadamente, pelo maior tempo possível. A literatura nos mostra que 10% dos acessos entram em falência nos primeiros 6 meses e 67% tem uma patência primária em 2 anos. O que poderíamos fazer para prolongar esse acesso? Vigilância, né? Sabemos que, para ter uma vigilância, precisamos de testes. É de alto custo, os profissionais que fazem esses testes têm que ser treinados e, até hoje, na literatura, é uma conduta controversa. Temos alguns sinais que nos mostram disfunção e falência do enxerto, e algum deles aí são sangramento prolongado pós-punção, crescimento de um aneurisma venoso, uma dificuldade de punção relatada repetidamente, o aumento do tempo de hemodiálise para o mesmo KTV do paciente, uma falta de maturação. Quando a gente vai intervir, né? Temos guidelines bem estruturados, o guideline americano é um deles, que é baseado na prática médica, ele foi criado em 97 e atualizado em 2006, e ele recomenda que estenoses maiores que 50%, se estiverem associados a anormalidades clínicas ou um exame físico alterado, a diminuição do fluxo da FAV ou uma pressão estática aumentada, tudo isso se justifica intervenção no enxerto. Tem uma classificação de falência, você pode classificar em precoce e tardia. Precoce é quando não se desenvolveu adequadamente para o uso,
e tardia é depois de já dialisando o doente, isso entra em falência. Precoce, até 3 meses, tardia, após 3 meses. Como intervir, então? Então, hoje nós temos possibilidade de intervir cirurgicamente ou por técnicas endovasculares. Os estudos randomizados de diversas anormalidades que levam à falência desse acesso mostram uma igualdade dos resultados entre as técnicas. Alguns exemplos selecionados de problemas que levam à falência desse acesso, por exemplo, a estenose justa anastomótica, que pode ser tratada com angioplastia com balão, ou pode ser refeita essa anastomose, um redu da anastomose num ponto mais alto da artéria. Outra situação, presença de veias acessórias que roubam o fluxo preferencial da fístula, levando à falência do acesso a longo prazo. Pode ser feita ligadura cirúrgica e tem descrito na literatura oclusão percutânea com molas desses ramos acessórios. A fístula imatura é um outro exemplo, né, de falência precoce, como é visto aqui na imagem, isso é o que se encontra, e pode ser tratada com maturação assistida por balão, ou você escolher outro sítio para fazer um novo acesso. Um exemplo aqui, um caso exemplo de uma fístula radiocefálica que foi confeccionada há 6 meses. A gente evidencia vários hematomas de punção, tem relato de baixo fluxo durante a diálise, tem um Doppler mostrando 2 estenoses maiores que 50% ao longo da veia cefálica. O que fazia? Pode ser feita angioplastia, que vai proporcionar um prolongamento do uso deste acesso. E uma opção para os casos que têm maior fibrose é o uso de cutting balloon, que também proporciona um bom resultado. Estenose da veia axilar após o PTFE. É a lesão mais comum nos acessos com prótese. Ela vai levar à trombose do enxerto, e, nesse caso, a trombólise, associada à angioplastia dessa lesão, com implante de stent ou não, implante de stent caso necessário. O que vemos aqui é que os problemas devem ser endereçados caso a caso. Os problemas que levam à falência são diversos e devem ser estudados individualmente. A tentativa inicial é sempre de prolongar o uso desse acesso, preservar esse acesso o máximo possível, porque nós sabemos que a sobrevida do acesso ele é diretamente proporcional à sobrevida do paciente. Obrigada.